Iniciei a gravação, são 10 horas. Nosso assunto hoje é coesão textual. Vou compartilhar a tela aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me falar aí, tá bom? Esse assunto é muito importante. Nós vimos em outras aulas, né? Quais são os elementos que constituem um texto, né? Para você chamar algo de texto, então, o primeiro elemento que nós trabalhamos foi a coerência textual. E dentro da coerência, nós vimos as subespécies de coerência. A narrativa, figurativa e argumentativa. Inclusive, vocês fizeram um exercício sobre isso. Hoje, nós vamos trabalhar o segundo elemento de um texto, é o mais importante, que é a coesão textual. Repara esse período aí. Chegaram instruções repletas de recomendações para que os participantes do congresso, que por sinal acabou não se realizando por causa das fortes chuvas, que inundaram a cidade, paralisaram todos os meios de comunicação. É totalmente compreensível esse período? Alguém podia fazer a gentileza aí de abrir o áudio, né? Bom, já que ninguém respondeu, então eu vou respondendo, né? Não é totalmente compreensível. Esse é um problema de coesão textual que ocorre muito. É o que acontece. A pessoa ela vai desenvolvendo a ideia no parágrafo e ela se perde. Ela começa a acrescentar várias ideias. Isso se manifesta principalmente por meio do uso, uma das formas, né? É o uso do quê? Alguns autores até apelidaram, né, esse problema de queísmo. Deram um nome para isso, para esse fenômeno, né? Chama queísmo. Que a pessoa vai escrevendo, ela vai desenvolvendo uma ideia e colocando ideias secundárias e acaba se perdendo, né? E não termina a frase. Então, quer dizer, nós temos uma oração principal aqui. Oração principal. Chegaram instruções repletas de recomendações. Aí vem uma oração subordinada aqui. A primeira. Para que indica finalidade, né? Esse conectivo aqui, esse elemento de coesão, semanticamente, ele vai indicar o quê? Uma finalidade. Finalidade. Para que os participantes do congresso, essa ideia subordinada, a primeira, essa oração subordinada 1, ela não foi finalizada. E aí o escritor, ele coloca o quê? Outro elemento de coesão, introduzindo uma oração subordinada 2. Mas não termina a oração 1. Então, esse é um problema que ocorre muito. Então, é totalmente compreensível o seu conteúdo? Não. Qual o grande defeito?
Então, o problema aqui, nós estamos diante dessa questão. O grande defeito é coesão textual. A falta de coesão textual. Coesão textual. Ou seja, a pessoa não finalizou a ideia da oração subordinada e acabou colocando uma segunda aqui. E uma terceira, né? Vem outro quê? Outro elemento de coesão, oração subordinada 3. É o chamado queísmo. O problema não é o que em si, né? Não tem problema. A questão é o excesso e também não ter. A questão principal é essa, é não finalizar a ideia da oração subordinada 1. Duas definições do que é a coesão textual. Primeira da Koch, Guedori Vilaça Koch. É uma das principais, infelizmente já falecida, pesquisadoras na área de linguística textual. Fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentidos. Então, a coesão textual, ela se manifesta na superfície, né, no texto, por meio de quê? Desses recursos linguísticos, que são o quê? Os conectivos. Conectivos. Então, conectivos, o nome autoexplicativo é para conectar, ligar, né? Então, há várias espécies de conectivos, né? Nós temos preposições, conjunções, nós temos advérbios, numerais, etc. Então, há vários elementos de coesão textual, várias classes, né, de palavra que vão exercer essa função de coesão textual. A segunda definição, outra autora, né, Irandé Antunes, também grande especialista nessa área de linguística textual. Propriedade pela qual se cria e sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido, ou unidade temática. Há uma polêmica na área da linguística textual. Alguns autores não costumam fazer a diferenciação entre coerência e coesão. Outros fazem essa distinção. Então, a grande maioria procura fazer essa distinção. A coerência está mais ligada ao plano das ideias e a coesão a esses elementos de ligação, né, a esses conectivos. Aí tem o texto Uma Charge do Laerte. É preciso um pacto que envolva a sociedade inteira, com a óbvia exceção daquele pessoalzinho ali. E desse. E tem de tirar aquele sujeito. E essa gente aqui. E também daquele grupo lá. Bom, com certas pessoas não vai rolar. Você fora. Né? Então, eu coloquei esse texto só para dar um exemplo, né? Dos elementos de coesão textual. É preciso um pacto que envolva a sociedade inteira, com a óbvia exceção daquele pessoalzinho ali. Então, tem várias pessoas, né? Aos pronomes demonstrativos, né? Como elemento de coesão nesse texto, né? Daquele pessoalzinho ali, né? E desse. Então, como os pronomes demonstrativos nessa charge, eles são fundamentais para sinalizar a coesão do texto, né?
como forma de indicação, né, dentro desse agrupamento de pessoas aqui, né, e tem que tirar aquele sujeito e essa gente daquele grupo. Bom, com certas pessoas, né, não vai rolar. Você, fora. Então, foi só um exemplo. Nesse texto aí, o elemento coesivo mais importante é a classe dos pronomes demonstrativos, né? A charge é um gênero textual que tem uma conotação bem crítica, né? Então, mostra a contradição, né? O primeiro quadrinho aí, o primeiro balão, né? É preciso um pacto que envolva a sociedade inteira, né? Com a óbvia exceção, aí uma crítica, quer dizer, às vezes se fala em união da sociedade, mas certos discursos completamente excludentes, né? Você vai tirando esse grupo aqui, esse ali, quer dizer, sobra quem, né? Então, esse é o teor da crítica aí. Bom, agora eu vou falar dos recursos de coesão, né? O primeiro deles, epíteto. Então, nós temos aí 2 períodos. Glauber Rocha fez filmes memoráveis. Eu coloquei em itálico. Pena que o cineasta mais famoso do cinema brasileiro tenha morrido tão cedo. Então, esse é um recurso de coesão textual. É uma expressão chamada epíteto, que retoma quem? Glauber Rocha. Né? Então, o epíteto é um recurso de coesão textual. No caso do Brasil e grande parte dos países, a gente fala assim, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Né? Nós pensamos em Pelé, associamos a Pelé. Se for perguntar na Argentina, eles vão, com certeza, falar no Maradona. Né? Então, é um primeiro recurso aí de coesão textual. Outro recurso é a nominalização. O que é a nominalização? É quando você forma um nome, como o caso aqui da primeira sentença, né? Testemunha é um substantivo. Ele foi formado a partir de um verbo. Então, nominalização é você criar um nome com base em um verbo. Né? Então, para evitar a repetição do verbo, você substitui aquela ideia usando um nome. Né? Isso é um recurso de coesão textual. Pode ser o contrário também, né? Pode ser você usar um verbo e depois usar um substantivo e depois um verbo. Né? Palavras ou expressões sinônimas ou quase sinônimas. Isso é muito importante, né, na produção textual. Geralmente, no ensino fundamental e médio, o único recurso de coesão que se fala, o mais abordado, é a questão do sinônimo. Né? Só que nós vamos ver que há vários recursos, não é só o sinônimo. Mas é importante, inclusive, porque quando nós vamos escrever, mesmo uma dissertação aí de 30 linhas, é natural você repetir, na primeira versão, repetir palavras. Isso é natural. Então, na segunda versão, é importante observar isso. Se há repetição do mesmo verbo, do mesmo substantivo, e fazer a substituição. Né? É um recurso importante. Inclusive, né, quando a pessoa vai escrever textos maiores, existe um dicionário específico para isso. Chama dicionário de sinônimos. Que é uma obra de referência muito importante. Todo escritor, né, a pessoa que não só escritor profissional, né, mas vocês, estudantes, na atividade, na prática profissional, pessoal,
em textos formais, é importante você ter um dicionário de sinônimos, porque às vezes você nota que está repetindo muito determinado verbo e não consegue pensar na hora qual um recurso, né, um sinônimo. Então, o dicionário de sinônimos vai te indicar. Os quadros de Van Gogh não tinham nenhum valor em sua época. Houve telas, né? Então, um recurso de coesão aqui para evitar a repetição de quadros. Acontece em muitos manuais de redação, e às vezes muitos professores acabam repetindo isso, que a repetição ela seria sempre um defeito, um problema, e não necessariamente. Né? Então, é preciso avaliar sempre, na produção textual, qual que é o gênero, qual que é o gênero textual que está sendo produzido. Qual que é o tipo textual? Qual que qual é o público-alvo? Então, sempre na produção textual, seja oral ou escrita, é preciso avaliar essas variáveis. Por quê? Reparem que nos gêneros jornalísticos, como o público ao qual se destinam os textos, é um público muito heterogêneo, você tem pessoas com variados graus de estudo. O jornalista não pode ficar empregando sinônimos que, às vezes, vão ser desconhecidos para a grande maioria do público-alvo. Então, às vezes, a repetição ela é importante. Né? Em alguns gêneros, ela constitui uma técnica estilística. Exemplo, no gênero poema. Um escritor, Carlos Drummond, é mestre na repetição. Né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Né? Então, nem sempre a repetição ela é um vício, às vezes ela é uma virtude. Nós vimos em aulas passadas o gênero texto legal. No texto legal, você tem que repetir palavra, porque a lei ela é destinada ao maior número de pessoas possível, né? Então, você não pode ficar usando palavra muito desconhecida, né? Para a grande maioria das pessoas. E é um recurso de coesão textual. Outro recurso, termo síntese, né? Então, repare esse parágrafo aqui. O Brasil é cheio... O país é cheio de entraves burocráticos. Se aplica ao Brasil. Né? É preciso preencher um sem número de papéis. Depois pagar uma infinidade de taxas. Todas essas limitações. Então, esse termo síntese, ele é um elemento de coesão textual que resume o quê? Todas as ideias anteriores, né? Ou seja, os entraves burocráticos, sem número de papéis, infinidade de taxas, tudo isso é sintetizado como limitações. Né? Então, foi um texto bem coeso aí. Uma palavra resumiu as ideias anteriores. Um recurso muito importante de ser usado, muito simples, é o uso dos pronomes. Um exemplo aqui. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso. Então, o las, esse pronome, ele retoma vitaminas, elemento de coesão textual, para evitar a repetição aí de vitaminas. Há uma grande diferença entre Paula e Joana. Nessa situação aqui, nós temos elemento A, elemento B. Esse recurso só vale para o pronome este, esta, isso, aquele, aquela, aquilo. O esse não entra aqui. Então, esse recurso, ele só vale para dois elementos. Tá? O esta
isso é uma regra, né, da língua portuguesa, do português formal, vai se referir sempre ao segundo, ao que está mais próximo aqui, né? E o aquela vai se referir sempre ao primeiro, ao que está mais distante. Então, esse recurso de coesão textual, você só pode empregar em qual situação? Para se referir a dois elementos. Aí vocês poderão, mas e se forem três? Não cabe esse recurso. Aí você pode usar, por exemplo, numeral, primeiro, segundo, terceiro, né? Mas não cabe o esta, o outro pronome aqui. Recurso muito importante, os numerais, né? Acabei de falar. Recebemos 2 telegramas. O primeiro confirmava a sua chegada. O segundo... Esse recurso, inclusive, ele é importante de ser usado na fala, no texto oral formal. Então, quando você vai apresentar um assunto, facilita muito para o ouvinte você usar esse recurso de coesão. Então, quando você vai na introdução do assunto, você especificar, primeiramente, vamos falar sobre isso. Em segundo lugar, será abordado. E no final, você fazer o resumo da sua fala, né? Usando esse recurso também. Outra classe como recurso de coesão são os advérbios. Não podíamos deixar de ir ao Louvre. Lá, o lá retoma o Louvre. Então, vocês estão percebendo que há vários recursos de coesão, não é só sinônimo, né? Como, às vezes, os manuais de redação, eles enfatizam. Um recurso muito usado no gênero jornalístico, que é muito interessante, é elipse. Esse recurso aí. O ministro foi o primeiro a chegar. Abriu a sessão às 8, em ponto, e fez seu discurso. O que é elipse? É não usar nada. Né? Aqui tem como você recuperar abril. Qual que é o sujeito de abril? Já foi anunciado anteriormente. Né? E fez. Né? Qual que é o sujeito fez? É o ministro. Então, pelo contexto, você recupera qual que é o elemento de coesão textual. Esse recurso é importante vocês usarem quando não houver o perigo de ambiguidade. Aqui não há. Só tem um sujeito. Mas se aparecesse um outro, aí seria importante especificar, né? Usar ela, ele, né? Dependendo aí do substantivo usado. Repetição do nome próprio ou parte dele. Lígia Fagundes Telles é uma das primeiras escritoras brasileiras da atualidade. Telles. Então, repare aqui. Nos gêneros científicos, a regra lá pela BNT é essa. Você não coloca o nome do autor inteiro, você coloca o último sobrenome. Né? O último sobrenome. Você não precisa repetir o nome todo da pessoa. Né? Alguns alunos, às vezes, colocam assim, Lígia. Não, se eu usar o primeiro nome, você passa uma ideia de informalidade. Então, se for um texto formal, você vai usar o último sobrenome da pessoa. Né? Como é a regra para textos científicos, né? É o último sobrenome. Outro recurso é a metonímia, né? O governo tem se preocupado com os índices de inflação. O Planalto, né? Planalto aqui retoma o quê? Governo. Então, é um recurso de coesão textual, né? Você usar um termo aqui. Aqui, nós temos um termo mais geral, né? Esse aqui é mais geral. E aqui mais específico, né?
específico. Então, é um recurso interessante também. Quando o termo... É só isso aí. Outro recurso, associação. Uma palavra retoma outra porque mantém com ela vínculos de significação. Isso aqui é chamado de campo semântico, né? Campo semântico. Campo semântico. O que é campo semântico? Então, por exemplo, você pensa assim, carro. Aí carro, campo semântico, motor, né? Roda. Palavras que têm ligação com aquele substantivo ou adjetivo, né? Com aquela classe. Então, um exemplo aqui. São Paulo é sempre vítima das enchentes de verão. Os alagamentos, né? Retoma enchentes. Aqui praticamente é um sinônimo, né? Um quase sinônimo. Bom, então o objetivo dessa aula foi falar da importância da coesão textual como o segundo elemento mais importante dentro dos fatores de textualidade. Então, quando vocês forem produzir um texto, a primeira coisa que tem que ser verificada, né, na reelaboração do texto, é a coerência textual. Se o texto está totalmente coerente. Então, o segundo item, né, no checklist de um texto, é você verificar o quê? A coesão textual. Então, o meu texto está bem conectado, bem coeso. Então, vou analisar cada período, cada parágrafo, um parágrafo em relação ao outro. O meu parágrafo de conclusão, ele tem algum elemento de coesão textual que sinaliza para o leitor que eu estou concluindo? Então, isso é muito importante. Também o seguinte, isso no início do ano nós estudamos os valores semânticos dos conectivos. Por que é importante? Porque, às vezes, um conectivo que nós usamos no português informal, esse conectivo no português formal, ele é empregado com outro valor semântico, né? Então, é preciso, por exemplo, o conector entretanto, no português formal, é só para a ideia de oposição. Você introduziu uma ideia que se opõe a uma anterior. Você não pode usar o entretanto, não é adequado, né, no português formal, você usá-lo como elemento de conclusão, para concluir o texto. Então, o estudo desses conectivos é muito importante. É importante também uma dica que eu já dei, que é consultar num dicionário, né, nos melhores dicionários que nós temos aí, no Brasil são esses, ou AIS, ou Aurélio, né? Estudar nos verbetes desses dicionários os conectivos mais importantes. O mas, o portanto, e verificar os valores semânticos que eles têm. Isso vai ajudar muito na hora da produção de texto. Bom, então eu concluo a aula. Eu vou disponibilizar para vocês um exercício sobre a coesão textual. Aí tem um adendo, né? Eu queria fazer dois ou mais adendos aí. O primeiro é o seguinte: na produção de texto, às vezes, muitos alunos ficam querendo produzir muito texto, né? Como se isso fosse preocupando muito com a quantidade de texto produzido e não com a qualidade. Então, mais vale, vocês vão aprender mais
a produzir texto com mais qualidade se vocês pensarem não na quantidade, mas pegar um texto que for produzido e reescrever aquele texto, trabalhar aquele texto. Então, aprender a escrever, aprender a reescrever o texto. Isso é mais importante do que você usar uma estratégia de produzir muitos textos e não revisar cada um deles, não reescrever cada um deles, né? Então, queria chamar a atenção para isso. Daí a importância, o IFMG oferece para vocês, tem uma monitora, no AVA tem o nome dela, o contato da Ana. Então, eu sugiro para vocês, procurem fazer isso. Peguem a produção textual, procurem reescrever, levem para ela corrigir, e ela vai corrigir sob minha orientação, né? Então, esse trabalho é muito mais importante do que você fazer muitas redações e não operar dessa forma, né? Com a reescrita. Tá? É essa observação que eu gostaria de fazer para vocês. Tá bom? Então, aí no sábado é dia letivo. Eu vou falar sobre aí o atendimento, né? Sobre exercício. Tá? No mais, desejo uma ótima semana para vocês aí. Se alguém tiver alguma pergunta, à disposição. Vou parar a gravação.